Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 10/9/2012. Acesse www.traderprofissional.com.br e você pode acessar nosso site e se cadastrar no curso de Day Trade pelo YouTube, que é o resumo das técnicas da metodologia de 24 Hour Expert, onde nós comprovamos a eficiência do método e também você pode aprender com o resumo das nossas técnicas, que é totalmente gratuito. Você clica aqui para você se cadastrar, pode se cadastrar direto pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Twitter, tá? Bom, então hoje, pessoal, o mercado ele abriu em alta, com um gap de alta significativo. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a tendência do mercado. Então, nós temos a média exponencial 8,9, azul, média exponencial 21, vermelho. Acima da 8,9 a tendência é de alta. Abaixo da exponencial 8,9 a tendência é de baixa, certo? Tendência de alta, acima da 8,9 o preço está. Então, eu vou fazer operações compradas. Somente operações compradas enquanto o preço está acima da 8,9. Os pontos de entrada é na 21 e na 8,9. Veja que o preço ele subiu com o gap, ele teve um gap de alta significativo, teve um retorno. Aqui ameaçou a começar a fazer topos e fundos ascendentes, mas retornou para a média 21. Essa é a média 21. Aqui, de certa forma, foi um sinal. Deixa eu aumentar aqui o zoom. De certa forma, aqui foi um sinal, porém, longe da 21. Tem esse fundo aqui que evidencia a possibilidade de entrar, mas eu não entrei porque eu não quis. Porque está um pouco longe da 21. Mas quem entrou por aqui, devido a esta evidência do fundo que permite a gente estar entrando na operação, eu não quis entrar nesta operação, tá? Porque eu considero que está um pouco longe da 21, e daí eu acho que fica um pouco ambíguo. Então, nesse caso, mesmo com essa evidência, eu acho que está muito longe, né? E daí a gente teve, no 1 minuto, né, a gente teve esse sinal aqui que foi de 0,30%, tá? De risco. Esse aqui já está mais próximo da 21, né? Mas veja a distância daqui para cá e daqui para cá. Aqui já está mais próximo da 21 e respeita, né, a regra do Trade System também. Então o que acontece? Como o risco aqui nos 5 minutos é de 0,31, então nós vamos lá para o gráfico de 1 minuto, né, porque o risco lá é realmente menor. Então, utilizando a análise fractal, a gente entra pela média 21 dos 5 minutos, pelo mesmo sinal da 21 dos 5 minutos, só que entrando pelo gráfico inferior de 1 minuto, onde os sinais pequenininhos têm risco menor e eles antecipam o sinal dos 5 minutos. Porque o mercado é fractal, isso é uma natureza do mercado de capitais, ele é um fractal. Se você analisa o mercado como fractal, você consegue otimizar seus riscos, otimizar suas saídas operacionais, analisando o gráfico inferior, que é a relação fractal inferior em relação ao gráfico que você opera. E nós sabemos que os gráficos pequenininhos constroem também partes dos gráficos maiores. Então esse é o gráfico grande, ele determina uma tendência. Se o pequenininho está indo na mesma direção do que o grande, que é esse gráfico aqui de 5 minutos, então eu posso arriscar a considerar a alta probabilidade de um sinal pequenininho no gráfico inferior fazer o sinal maior daqui, mas eu vou entrar bem antes antecipado e vou conseguir lucros, vou conseguir minimizar meus riscos, tá? E é importante no mercado financeiro a gente ter riscos pequenininhos, tá? Então, vamos lá para o gráfico de 1 minuto. Então tá aqui. Então veja que aqui é a média 8,9, que é a média 21 dos 5 minutos. Então veja que aqui a gente teve esse sinal aqui, foi aquele sinal longe do que estava na 21 dos 5 minutos, né? Agora neste sinal aqui, ó, né, que foi o sinal que eu considerei mais ideal para estar entrando, principalmente porque o mercado ele já estava com um comportamento de consolidação, né? Então, como o Trade System manda entrar mesmo assim, né, porque o preço ele pode consolidar um pouquinho na média 8,9 e explodir para cima, né? Essa era a ideia que eu tinha. Então aqui foi o mais próximo e o risco menor. Então nesse sinal aqui, no rompimento da máxima desse candle, entrei na operação 1 centavo abaixo da mínima, né? Foi o meu stop loss.
Então no rompimento da máxima desse candle eu deveria entrar. Mas como fez esse candle menor e não fez nova mínima, né? Daí no rompimento da máxima já é o sinal e 1 centavo abaixo da mínima é a entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima é o stop loss. Entrada operacional no rompimento desse candle aqui pequenininho. Certo? Então a gente ficou aí com 2.800 ações por este preço. Equivale ao meu capital total, né? Entrada aí 35,66. 35,65, desculpa. Entrada 35,65. E stop 31,61. Tá ok? Então, vejo que o meu risco está de 0,11% sobre todo o meu capital. Meu manejo de risco é de 0,3%. Então, eu posso alavancar, né, até eu conseguir. Né, por exemplo, vou colocar aqui 7.000 ações. Olha lá, R$280 de risco, menos 0,28% de risco. Então, 7.400 ações, por esse ponto de entrada em relação ao ponto de saída, o meu risco vai ser de R$300 praticamente aqui, 0,3%. Então, nós estamos na operação alavancado praticamente um pouco mais de um X, né? Nós estamos alavancados. Então, se eu ganhar 1% nesta operação, na realidade eu vou ganhar 2,5% por aí, certo? Porém, o mercado ele voltou. Porém, o mercado ele fez essa onda, certo? Quando ele fez essa onda, se a gente traça o Fibonacci, aqui. Depois que ele fez essa onda, primeiro que eu entrei eu fiz a entrada operacional aqui. Fez um pivô, o fundo desse pivô aqui é um fundo confirmado. Então já poderia proteger o lucro aqui. Só que pelo Fibonacci, se a gente traça do topo até o fundo, deixa eu colocar o Fibo aqui, do topo até o fundo, a retração de Fibo de 61,8, tá falhando um pouquinho isso aqui. Aí, retração de 61,8 aqui, ó, tá acima da entrada operacional que é aqui. Então, o meu stop estava aqui, eu passei 1 centavo acima da entrada operacional. Porém, se eu coloco 35,66, por exemplo, né, eu ainda vou ter prejuízos com nota de corretagem, com valores de corretagem, valores de taxas de emolumento. Então, eu coloquei mais 1 centavo, né, para realmente eliminar essas taxas e ficar no 0 a 0. Né? Tem aqui as ordens as ordens da operação, né? Então, vejo que total de emolumentos, principalmente porque eu estou alavancado, vejo que o total de emolumentos já está dando 131,94, né? A mais do que os R$300 que eu estou perdendo. Então você tem as taxas também para lidar, entendeu? Por isso que eu coloquei mais 2 centavos acima, né? Que ainda vai dar abaixo da retração de 61,8. Daí o preço voltou e eu saí da operação zerado, né? Aqui tá 0,15, na realidade não, porque eu tenho as taxas para pagar, vai dar acho que R$30 de lucro aí, muito pouco, né? Deixa eu ver aqui. Olha lá, não tive rentabilidade nenhuma, até perdi R$4 aqui, tá? Então, você tem taxas para pagar, né? Então, você tem essas taxas para pagar, então você tem também que lidar com o trade system de modo que você tenha um manejo de risco eficiente e proteção de lucro eficiente. Então, a gente sabe que estatisticamente quando fez o Fibonacci aqui, a gente sabe que estatisticamente quando rompe a retração de 61,8, depois de um ponto de entrada operacional na média 89 ou 377, se romper na última onda, se traçando o Fibo como eu tracei do topo até o fundo da entrada operacional, a gente tem a retração de 61,8 quando rompe ou vai consolidar ou vai reverter a tendência. Então veja aqui, né? Reverteu a tendência. Daí como aqui deu um outro sinal de compra, tá?
Aqui deu um outro sinal de compra aqui. Isso aqui foi uma outra entrada operacional, porque veja que aqui não foi uma entrada, porque o preço está abaixo da 8,9. Aqui o preço ele já começou a encontrar suporte na 8,9, certo? Só que neste sinalzinho aqui, ó, né, houve o rompimento dessa máxima, mas eu até tentei entrar por aqui e não consegui, tá? Porque não deu tempo de preencher as ordens lá, né? Daí quando o preço ele voltou e fez esse novo sinal, nesse sinal eu entrei. Então 1 centavo acima da máxima desse candle, entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, stop loss, né? Ficou assim. O risco da operação aqui 0,11, tá? Então posso estar alavancando também a 7.400 do mesmo jeito, né? Então R$300, 0,3%, né? Infelizmente, né, nós fomos estopados. Isso faz parte do jogo, então a gente perdeu a operação, certo? Daí você vai falar, aqui deu um sinal de venda. Não deu sinal de venda, né? Porque não foi um sinal clássico, não foi um sinal como o clássico do Trade System, né? E também a gente sabe que está acima da média 377, que é a média, essa média cinza aqui é a média 8,9 dos 5 minutos, e eu só posso operar a favor da média 8,9. Se o preço está acima da 8,9, que é a 377 do 1 minuto, só vou operar comprado. Se der sinal de venda aqui, não interessa, não vou entrar na operação. Pode ser que o preço corrija até aqui, mas a tendência que eu opero é a dos 5 minutos. Eu entro no gráfico inferior apenas para e somente minimizar os riscos da operação. Então, pessoal, hoje foi um dia negativo para a gente começou a semana negativo, tá? Então a gente terminou aí aqui na realidade está dando 0,15%, mas não foi 0,15%, né? A gente terminou zerado aqui, 0%. E a gente acabou aí com 0,3% de prejuízo aí sobre o capital bruto. Na realidade 0,43%, porque tem os custos aqui também, né? Que isso aí conta. Que quando a gente opera alavancado, a gente também aumenta o risco da operação, porque o valor das taxas e emolumentos vai ser sobre o capital total. Se a gente alavanca, como é variável, também vai aumentar. Mas compensa o risco, porque quando a gente ganha muito dinheiro. Então compensa aumentar um pouquinho o risco, tá? Mas é muito pouco o aumento do risco. Então é aceitável quando você vai operar alavancado. Mas, por exemplo, alavancar 5x, 6x, 8x, pô, o risco que eu aumentaria através das taxas de emolumentos seriam gigantescos, né? Por isso que é difícil você me ver alavancando 8x, porque tem esse custo de valor variável das taxas de emolumentos, que vai aumentar o seu risco bem, né? Então, se você começa a operar super alavancado, você vai acabar quebrando, porque as taxas são altas. Bom, sobre psicologia do trade hoje, né? Isso aqui é uma das crenças de George Soros e Warren Buffett, e é esta crença que a gente vai estar falando hoje. Você tem consciência de sua falibilidade. Você corrige os erros no momento em que eles se tornam evidentes. Resultado, raramente sofre mais do que pequenas perdas. Bom, eu não cometi nenhum erro hoje aqui, né? Apesar de que era para eu ter entrado nessa operação aqui, mas não deu tempo. Porque day trade é rápido, então não é muito fácil fazer. Então, às vezes, eu não consigo entrar na operação, né? E também o meu home broker caiu, né? Então, pode acontecer de você ir entrar na operação, home broker cai, daí foi uma correria, tive que ligar para a corretora tal, e daí depois o home broker voltou tal, não consegui entrar pela mesa de operações, daí depois deu esse sinal, eu entrei nessa operação e perdi, terminei negativo hoje, tá? Mas o que quer dizer isso aqui? É o seguinte, pessoal, vocês sabem que é necessário muita experiência de 6 meses a 1 ano, pelo menos aí de estudo e treinamento, para você ser um profissional e ter a frieza e o calculismo, ser realmente um robô e executar as regras friamente e de forma calculista, para você conseguir ter lucros no mercado. Então o que acontece? Nesse período de treinamento, que vai ser de 6 meses a 1 ano, com pouco dinheiro, tá? E muito estudo, tá? Porque você sabe que você pode falhar. Eu posso falhar também. Mesmo eu tendo 6 anos de experiência, mais de 6 anos de experiência, posso falhar também. Então é preciso que você tenha
essa consciência que você pode falhar. Então, você tem que aprender com os erros, principalmente no começo. No começo você vai errar, você vai ter regras emocionais que você não consegue executar como ser frio e calculista, como por exemplo, tomei o stop aqui, daí amanhã eu opero friamente, calculistamente, não quero nem saber, eu vou entrar na operação, executar o trade system com disciplina. Se amanhã eu perder de novo, continuo no dia seguinte. E vai chegar uma hora que eu vou acertar, porque o trade system tem probabilidade matemática comprovada. E eu confio no trade system, eu sou um bom trader, vou lucrar dentro de um mês, eu vou ter meu lucro. E vou recuperar todos os meus prejuízos, que são pequenininhos, perto dos meus acertos, que são grandes lucros. Né? Um exemplo é a operação que está lá no meu website, lá, essa operação aqui, de 3,86% de lucro em um único dia, sobre todo o capital. Tá? Então você tem que ter essa consciência de que você tem que aprender com os erros. Né? Errar no começo é inevitável, porque é muitas regras e muitos detalhes. Eu nunca vi ninguém que fez um curso de bolsa de valores com um método comprovado que de primeira acertava tudo e em 2 dias o cara já era profissional e já conseguia fazer o que o mesmo cara que tem 6 anos, 10 anos de bolsa consegue fazer emocionalmente e tecnicamente. Eu nunca vi isso e acho que dificilmente vai existir, porque é necessária experiência, entendeu? Então você tem que aprender com os erros e tem que aprender o quê? Raramente sofrer pequenas perdas. Né? Então, no começo da sua carreira, né, se você comete erros, raramente você vai ter pequenas perdas. E eu, como sou muito experiente, também, se eu errar, eu vou ter pequenas perdas, porque eu vou me preparar para caso dê algum erro, eu perca pouco. E o que eu tenho aqui? O meu manejo de risco. Ah, se desse para alavancar 8x aqui, eu vou alavancar? Na realidade, eu vou ter que analisar o custo das taxas de emolumento sobre o total alavancado, que vai ser grande. Então, eu talvez não conseguiria alavancar tudo. 8x, 10x, por exemplo. Né? Então, eu alavancaria menos. Então, tem todos esses detalhes que eu me preparo para caso eu cometa algum erro, o custo desse erro vai ser muito pequeno. Tá? Agora, falando sobre a metodologia Reversion Process, né, para Forex, ela é específica para Forex, para Bolsa de Valores também funciona, mas eu prefiro trabalhar com ela no Forex. Ela tem as wall lines, que são essas linhas brancas. Temos a média 8,9, a vermelha aqui não precisa considerar não, que é a média 21. A média 8,9 também, igual da metodologia 20 Follow Expert. E nós temos a Profit Line, que é essa linha amarela aqui, que são os indicadores que compõem, né, o indicador Reversion Profit, que é a combinação de todos esses indicadores, mais algumas regras. São regras simples também, e é um método muito eficiente, principalmente para Forex, porque no Forex você tem mais fluência na tendência, porque é 24 horas. Na bolsa você já tem limite de tempo. E também é mais fácil, porque é um gráfico só. Então, na operação de hoje, eu tive esta entrada operacional aqui. Então, no rompimento da máxima, desse candle que bateu na 8,9, entrada operacional, centavo abaixo da mínima stop. Fui fazendo todo o esquema de proteção de lucro, o esquema de eliminação, de zerar o prejuízo da operação, zerar o risco da operação com a método do Fibonacci da retração 61.8, né? E veja que aqui fez um fundo confirmado, né? Aqui fez uma divergência da Profit Line com o preço. Daí muita gente vai falar, a saída do Trade System é essa. Não é. Não é só fazer a divergência aqui na Profit Line com o preço. O preço tem que estar na wall line superior. Tá? E o preço não estava na wall line superior. E eu fiquei aqui no fundo confirmado. Né? Daí aqui rompeu, fez um novo fundo confirmado. Coloquei aqui a minha proteção de lucro. Chegou aqui a dar um outro sinal de compra, mas eu já estava comprado aqui embaixo. E agora o preço está acima da wall line superior. Certo? Ele está ali na wall line superior. Só que agora a Profit Line não fez novo topo. Fez topo maior do que o anterior na Profit Line. E o preço fez topo maior do que o anterior no preço. Então isso significa que ainda pode continuar a tendência. Agora, se rompeu esse topo e a Profit Line ficar nessa condição aqui para baixo, então nós temos claramente uma divergência entre preço e Profit Line exatamente na wall line superior, o que indica o topo
desse movimento do mercado. Então o trader ele sai exatamente no topo. Eu ainda estou nessa operação aqui, tá? Então, pessoal, não zerei a operação, mas né, eu tenho um lucro garantido aqui. Nesse fundo confirmado até aqui já é um lucro grande. E eu vou continuar para seguir o Trade System aí. Bom, pessoal, essa aí foi a aula de hoje. Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço.